Fala galera, Bruno Bachelier, direto de Chicago, Estados Unidos. Tudo bem com vocês? Vocês encontram vários vídeos em vários lugares, diversos lugares, onde fala pra você o que você tem que fazer, o que você não pode deixar de fazer. Mas hoje, nosso vídeo vai ficar um pouco mais interessante. Vida em Chicago, você veio para Chicago, o que você não pode fazer aqui, o que você não deve fazer. Duvido que você descubra alguns pontinhos que eu vou passar para vocês. É bem legal, é uma dica de viagem para Chicago e o que não fazer e o que fazer. Será? Cola aqui, roda a vinhetinha, eu já vou explicar para você. É claro, antes de mais nada, eu vou pedir um simples favor para vocês. Já é inscrito no nosso canal? Não! Se inscreve, não custa nada. Aperta esse botãozinho aqui embaixo, inscrever-se. Esse é o primeiro passo para você dar aquela força para a gente crescer pouquinho a pouquinho. Segunda coisa, compartilha o vídeo. Se não compartilhou, já compartilha. Marca seus amigos para eles chegarem junto aqui e conhecer um pouquinho mais da vida nos Estados Unidos. Diecast, colecionismos, esportes, dica de restaurante, dica de pizza, de uma pancada de coisas. Ou seja, é um canal de entretenimento, sempre vai ter alguma coisa diferente para você acompanhar, nada de monotonia, nada de notícias ruins que deixa a gente puxando os cabelos ou chateado, igual assistir televisão hoje em dia. Meu Deus, é só espreme e sai sangue, é só notícia ruim. Aqui não, aqui é mais pra gente se divertir, uma coisa mais leve, uma coisa pra ver uma coisa diferente. Vamos lá? Dito tudo isso, vamos pro vídeo. Vamos lá. A iluminação tá variando bastante, pontos diferentes de filmagem. O que não fazer em Chicago? O primeiro pontinho, claro, são 9 pontos que eu vou levantar pra vocês. Então, dito isso, o primeiro ponto é dirigir e estacionar. Se você está vindo de uma cidade grande ou de uma cidade bem pacata para uma cidade grande como Chicago, dirigir e estacionar aqui pode parecer um tanto ruim. Por quê? As pessoas são muito agressivas no volante e estacionar aqui pode ser uma missão quase impossível. Além também de ser uma missão um tanto cara. Parar em Chicago não é brincadeira. E ainda você tem uma chance de sair daqui com a brincadeirinha de uma multa. Afinal, qualquer coisa aqui é ticket na cabeça. Segundo ponto, ele é muito claro para vocês. É um ponto que eu realmente tinha que falar para vocês. Não fuja do transporte público. O transporte público em Chicago funciona e funciona muito bem. Para muito tarde, às vezes 24 horas, você pode pegar metrô, pode pegar ônibus, te levar a qualquer parte da cidade, principalmente se falando em pontos turísticos. Normalmente a gente vai para o lugar, a gente quer conhecer os pontos turísticos, na verdade. Então, ponto turístico e Chicago combina com transporte público. Pode pegar que você não vai se arrepender. Tem um cartãozinho que você vai achar nas estações do metrô, chamado Ventra. Esse cartãozinho pode ser a solução do seu passeio. Você pode comprar por número de passagens, isso vai sair muito mais barato do que pagar uma por vez, seja na catraca do metrô, seja lá no ônibus. E a terceira diquinha, essa vocês vão curtir demais. Terceira dica é, não fique, ouça bem o que eu digo, não fique só na região que a gente chama de Loop e Downtown. Explore Chicago. Chicago é uma cidade muito amistosa, as pessoas então muito acolhedoras. Por mais que você não fale inglês, a galera se esforça para te ajudar e tenta te ajudar de tudo que é jeito. Por que não falo para só ficar na região do Loop, que é ali na parte central, e Downtown, que é o centrão mesmo de Chicago? Porque Chicago tem muita coisa legal para fazer, seja aquele passeio também de arquitetura, seja, vários passeios diferentes, parques para explorar, restaurantes. Os restaurantes locais daqui são espetaculares. Fuja de redes, viu, gente? Você tem medo de fantasma? E de cidade assustadora? Fica tranquilo, Chicago não é assustador, mas ficar em Downtown depois das 8 horas da noite pode parecer uma sensação horrorosa. Downtown depois das 8 horas da noite se torna uma cidade fantasma. A cidade fica mais vazia porque a maioria dos comércios fecham, poucos lugares ficam abertos como bares e alguns restaurantes, mas não é
uma coisa tão legal ficar lá no centro às 8 da noite. Eu recomendaria você partir para outros lugares, mais para dentro do subúrbio, outros bares ao redor da cidade. Evitar um pouquinho ficar lá só em downtown também, né, gente? Ponto, eu vou ficar pertinho para falar para vocês. A gente tá falando de uma cidade fria. Quando tá no inverno, fatalmente vai nevar. Então, o quinto ponto, atenção com as placas que falam sobre gelo e neve. Se você não prestar atenção nas placas, se você não lê as benditas das placas, fatalmente você vai sair daqui com uma multinha. Ponto 6. Não fuja de Chicago na época do inverno. Chicago é uma cidade que é muito conhecida pelo inverno. Um inverno bem macabro, que pode chegar até menos 35, menos 30 graus Celsius. Neva pra caramba. Tem o apelido de Wind City, cidade dos ventos, ou seja, que venta muito. Porém, a cidade se transforma por completo. É uma cidade tão linda na época da primavera, que é a época das flores, a cidade está toda colorida, linda pra caramba das flores. Final do inverno, quando chega a época de St. Patrick's Day e a cidade tinge o rio, né, o lake de verde clarinho para fazer o efeito, para a cidade comemorar realmente o parte de St. Patrick's Day. A vida de Chicago na época do inverno, na época da neve, é a coisa mais linda. Pistas de patinação, feira de inverno, cara, é sensacional. Vocês vão amar viver o inverno de Chicago, assim como a primavera, que é linda por causa das flores, o verão, que fica movimentado, as lojas, etc. É uma cidade que você pode vir qualquer época do ano. Só se planeje, estude um pouquinho qual época você vai vir, que tipo de roupas você vai ter que trazer, para você não ser pego de surpresa. Ou seja, essa é mais uma coisa que você não deve fazer em Chicago, fugir do inverno. Não fuja, definitivamente. Mais uma! A 7ª, não fuja do tour de arquitetura da cidade de Chicago. Existe um tour que você compra como tour de arquitetura. Esse tour você pode fazer de barco ou de ônibus. Ele vai te mostrar toda a cidade, a construção da cidade, contar um pouquinho da história dessas construções. É muito interessante e muito legal. E para quem gosta de museu, existe também o Museu da Arquitetura. Fica lá pertinho de downtown, se eu não me engano, perto da Michigan Avenue. Dá uma googada aí que com certeza vocês vão achar. Essa dica também é sensacional. Não fuja do tour de arquitetura da cidade de Chicago. Uma coisinha? Essa é óbvio que eu tinha que falar para vocês. Não venha para Chicago fazendo dieta. A maior burrice de uma pessoa é vir para a cidade de Chicago querendo fazer dieta. Chicago é uma cidade que, culinariamente falando, é uma das que mais tem variedades de culinária. Hot dog, o lanche de ribarito, comida mexicana, comida italiana. Tem ótimas cantinas italianas. Uma pizza melhor que a outra. A pizza tradicional de Chicago, o brownie, que foi inventado, foi criado aqui em Chicago, assim como várias outras coisas, por exemplo, o café Nutella, que é o primeiro do mundo, é daqui da cidade de Chicago. O maior Starbucks do mundo é aqui na cidade de Chicago. Então não venha pensando em fazer dietas, e sim com a mente aberta para provar novos pratos, provar os doces e gostosuras que a cidade tem, para você se deliciar e se apaixonar por essa cidade incrível chamada Chicago. E a nona e última dica, qual que é? Não fuja dos jogos esportivos. Por que eu falo isso? É uma experiência totalmente diferente. A gente no Brasil é muito tradicional a gente ir lá para o estádio assistir o nosso futebol, o nosso amado futebol que a gente tanto ama. Eu, sinceramente, amo futebol, é o meu esporte número 1. Mas assistir ao Chicago Bulls no United Center é uma experiência incrível, incomparável, inesquecível. Você jamais vai esquecer a paixão que a gente tem pelo futebol. Você vai ver isso refletido no basquete, no time do Chicago Bulls aqui da cidade. A mesma coisa quando a gente assiste uma partida de hóquei. Eu, sinceramente, a primeira vez que eu fui assistir o Black Hanks, que é o time daqui de Chicago, chama Chicago Black Hanks, eu fiquei apaixonado. Eu falei, cara, que esporte irado, irado. Então sempre que eu posso, vou assistir o Bulls, vou assistir os Black Hanks. Ainda não fui e preciso ir urgente. Vou até gravar um vídeo desse.
Chicago Fire. É o time de futebol daqui da cidade de Chicago, que normalmente suas partidas é dentro do estádio, eu esqueci o nome, Soldier Field, ó, esqueci o nome, já lembrei na hora. Soldier Field. Inclusive esse estádio é considerado uma das maravilhas do estado de Illinois. A construção dele é espetacular e com certeza a experiência de jogos esportivos aqui vai te surpreender. Não esqueça também de assistir os jogos de beisebol. Tem dois times aqui, o Chicago Cubs, que fica mais a norte da cidade, e o Chicago White Sox, que fica mais a sul da cidade. Então, ou seja, se programe, assiste pelo menos um esporte diferente, ou se você tiver curiosidade, vai uma vez de cada um. Tem o futebol americano com o Chicago Bears. Venha, veja quando é a temporada, isso pode mudar também os jogos que você vai poder assistir e também os preços, que podem partir de $10 até mais de $1.000 o ingresso. Então é isso aí. Fico feliz que vocês ficaram aqui no final, até o final do nosso vídeo para conferir as 9 diquinhas do que você não pode fazer em Chicago, não deve esquecer de fazer também, beleza? Sobrando Bachiller, direto de Chicago, Estados Unidos, eu fui preparar mais algumas coisinhas bem legais para vocês. Breve, mais novidade, mais vídeos. Eu fui, beijo no coração do seu amigo Brunão Bachiller. Tchau!